Bem, senhores, vamos bater um papo hoje sobre gestão de riscos estratégicos, né? O risco estratégico ele é chave hoje para a gente atingir nossos objetivos, o objetivo da empresa, tá certo? Principalmente a execução da nossa estratégia, que é um ponto fraco em qualquer tipo de empresa. A gente planeja uma estratégia e, geralmente, essa estratégia não é 100% executada por N fatores, N motivos, tá certo? E isso impacta na veia, no desempenho nosso. Então, o nosso objetivo hoje é apresentar para vocês, na verdade, contexto de risco, na verdade, falar do framework que nós utilizamos. Nesse framework eu vou fornecer para vocês aquilo, com base na nossa experiência desses 30 e poucos anos de mercado, que nós praticamos a gestão de risco estratégico com ferramentas, que eu acho essas ferramentas primordiais para que nós tenhamos, na verdade, um sucesso. E vou falar no início na questão da compreensão de alguns requisitos que nós, como gestores de riscos, temos que ter. Caso contrário, a gente fica patinando e fica, na verdade, enxugando gelo, tá certo? Que é um dos problemas que nós temos hoje, né, em termos de riscos estratégicos, que há uma pequena, né, grande confusão em relação a isso. Bom, o currículo meu, você já conhece, não vou perder tempo em falar, mas ponto primordial é que a gente tem aí uma formação acadêmica e com uma base prática muito grande, né, no dia a dia do mercado. Então, isso é primordial a gente entender. Bom, qual é o nosso objetivo aqui em estar conversando com vocês hoje, na verdade? Primeiramente, passar uma visão de que risco estratégico, riscos estratégicos, eles são primordiais, essenciais, tanto para a empresa pública como para a empresa privada. Então, isso é importante, né? Qual é esse objetivo, né, de você estar falando em empresa pública e privada? Porque os riscos estratégicos, a boa gestão deles, faz com que nós venhamos a cumprir com os nossos objetivos e vamos fazer, na verdade, acontecer, né, a nossa estratégia, que é o caminho a ser percorrido. Então, isso é primordial. Com isso, o objetivo sendo marcado, na verdade, o gol, tá certo? Atingindo esses objetivos, aquilo que foi colocado como gol a ser marcado, né? Cumprindo o caminho que foi pré-selecionado, nós vamos ter um desempenho muito superior do que teríamos se fôssemos somente pelo cheiro. E isso agrega valor para a empresa e dá um retorno muito grande, tanto para o acionista como para a sociedade. Quando eu falo para a sociedade, vamos pensar em empresas públicas ou infraestruturas, né, críticas do Brasil, que são privadas, mas que possuem concessões e que muitas delas hoje prestam para nós um serviço, né, um serviço medíocre para a sociedade, né? Então, isso é importante ter isso como meta, como uma visão clara a ser seguida. Ponto primordial: quando a gente fala em risco estratégico, eu tenho que falar em planejamento estratégico. E tenho que falar que o gestor de riscos hoje, né, ponto crucial, ele tem que participar da elaboração integrada e conjunta do plano estratégico. E isso não acontece nas empresas aqui no Brasil. O gestor de riscos é chamado depois que o planejamento estratégico está montado, depois que ele já está com os objetivos traçados. Isto está errado, tecnicamente falando, de maneira muito clara. O planejamento estratégico tem que ser feito em conjunto com a área de riscos. Por quê? Porque ela tem que estar criticando, levantando bandeiras, sendo, na verdade, o chato de plantão, em relação a quê? Quais são os obstáculos que eu tenho para cumprir com os objetivos que estão sendo colocados, se esses objetivos estão alinhados com a minha missão, visão e valores, obrigatoriamente, e se esses objetivos, né, colocam, na verdade, ou expõem a empresa a determinados riscos. Exemplo, se eu coloco um objetivo acima do que eu posso, né, vir a cumprir ou vir a ser operacionalizado, isso pode gerar, na verdade, que é um dos grandes motivos da fraude hoje aqui no Brasil, tá certo? Você fazer desvios de conduta para cumprir com os respectivos objetivos. Isso está na pesquisa que saiu agora, né, 2022, dizendo que esse é um dos grandes motivos da gente praticar, dos executivos maiores praticarem desvios de conduta. Então, isso é importante ter essa visão.
Por isso que a área de riscos tem que entender, tem que participar e tem que palpitar. E tem que começar a entender o que vem a ser a cadeia de valor. Então, a área de riscos trabalha, tem que trabalhar com cadeia de valor. Então, a cadeia de valor é como se fosse um sistema. Esse sistema, nós temos processos integrados e interrelacionados, interconectados. Isso a área de riscos tem que entender. E ele tem uma hierarquia, tá certo? Daquele que é o motriz. O motriz é aquele processo que é fundamental para que nós possamos cumprir com os objetivos e conseguir percorrer o caminho que foi traçado. Então, esses processos que são considerados críticos têm que estar no farol, obrigatoriamente, da área de planejamento estratégico. Tenho que pensar e tenho que raciocinar sempre que eu tenho os meus fornecedores, que são essenciais para que eu possa cumprir os meus objetivos, né? Tenho clientes internos e clientes externos. Hoje, por exemplo, a TI, ela é transversal, tecnologia da informação e tecnologia operacional, elas são áreas transversais, rompe, né? Parede pega a empresa inteira, tem os colaboradores, tem o acionista e tem a sociedade. Então, eu tenho que estar focado no que isso pode ser impactado na minha prestação de serviço. E esse conjunto aqui de atores é que formam, na verdade, a minha cadeia de valor, tá certo? Tanto com, na verdade, eu estou falando de maneira muito clara, com o acionista, tem a ser, né, aqui em cima, como a sociedade aqui embaixo, são os dois, né, grandes atores que fazem, na verdade, a delimitação da empresa. Eu tenho aqui os fornecedores, obrigatoriamente, tem o mercado, que é o cliente externo, desculpe, e tem o cliente interno e os colaboradores, que fazem acontecer. Então, o cliente interno e os colaboradores é que fazem girar a roda da empresa. Para isso, eu acabo tendo como ponto fundamental esse desenho, onde eu tenho crenças e valores da empresa como impulsionador, tá certo? Tenho os meus processos de apoio e suporte, tenho os processos de negócio, tenho a gestão em si, que gerencia o apoio e gerencia os processos de negócio, tenho, na verdade, os meus clientes, obrigatoriamente, tenho a sociedade e os acionistas, que tem a ver com a gestão. Então, senhores, esta visão eu preciso entender. Esta visão eu tenho que entender aonde que eu tenho riscos que poderão, estes riscos, impactar de tal forma que eu não consiga entregar aquilo que foi prometido para o mercado, para a sociedade e para o acionista. Então, isso eu tenho que entender. Preciso compreender que, obrigatoriamente, na cadeia de valor, ela tem o efeito cascata, e que, geralmente, ela vai até o 4º nível. Então, isso é um padrão. E a gestão de riscos tem que entender isso muito bem, tá certo? Eu vou até o 4º nível para quê? Para que eu possa estar entregando, executando, operacionalizando a rotina do dia a dia, a rotina das áreas, para eu poder ter entregas. Então, eu preciso enxergar isso daqui. Então, não tem esse papo de falar que o risco estratégico, eu só olho de cima da montanha, eu vou olhar a floresta como um todo, claro, preciso ter uma visão holística do todo, mas eu tenho que enxergar desta visão holística do todo, lá embaixo, a árvore que está podre e que, se ela tombar, ela acaba fazendo ocorrer o efeito cascata. Então, eu preciso enxergar isso aí claramente. Se eu não enxergar isso daí, eu fico capenga, que é, senhores, o que geralmente ocorre, né? Então, eu preciso saber, preciso ter uma forma, preciso ter métricas para estar definindo quais são os processos considerados críticos para o negócio, tá certo? Dentro da minha cadeia de valor. Eu preciso entender, porque eles podem possuir o quê? Forte impacto para que eu alcance o quê? Os meus objetivos estratégicos e eu forneça para as partes interessadas, né, os acionistas ou a sociedade, a satisfação. Então, isso é um ponto importante. E eu tenho que ter critérios, isso é fundamental.
Eu posso trabalhar com um critério desse tipo aqui, por exemplo, é uma das ideias que o pessoal pratica no mercado. Posso usar o GUT, ou posso usar esse daqui, que é impacto no cliente, impacto no fornecedor, o impacto financeiro. Posso usar, na verdade, né, o BIA, que é o que eu costumo mais utilizar, que impacta a imagem financeiro, legal e operacional. Posso colocar outros critérios aqui dentro e com um tempo de tolerância. Quanto tempo eu aguento ficar sem esse processo? Isso é fundamental para eu poder entender, porque se o meu processo for tão importante que eu não possa ficar sem ele durante 24 horas ou até 48 horas no máximo, ele tem que ter uma forma de ser suprido. Ele tem que ter uma forma de continuidade, e isso é estratégico para a empresa. Isso fornece para a empresa a resiliência, e é isso que nós temos que procurar entender. E eu, como gestor de riscos, tenho que fazer o trade-off. O que é o trade-off? Eu fazer escolhas em prol de outras. Então, por exemplo, obrigatoriamente, eu tenho que saber quais são as minhas chamadas joias da coroa, que vale para qualquer disciplina de riscos. O que vem a ser as joias da coroa? É aquilo de mais valia para a empresa. É aquilo que eu chamo de núcleo duro da empresa. Se eu, como gestor de riscos, não entender isso daqui, certo? Eu não consigo ter uma ideia clara, uma ideia concisa daquilo que eu tenho que proteger, daquilo que eu tenho que levantar de riscos. Esse é o foco principal. Respondendo à pergunta aí de quem fez aí agora, que eu vi rapidamente aqui, sim, o material vai ser disponibilizado, fiquem tranquilos com isso. Então, o processo crítico, a informação crítica e o sistema crítico, tá certo? Ou os equipamentos críticos junto com o sistema, eles são essenciais para que eu possa entregar aquilo que eu prometi. E é nessa tríade que eu tenho que me concentrar, tecnicamente falando. Então, eu preciso entender o contexto estratégico da empresa e entender aquilo de mais-valia, que é essa tríade aqui, senhores, não tem mais do que isso. Isso é importante entender. Se eu for pegar a cadeia de valor que Porter fala, né, Michael Porter, ele já fala nisso. Eu tenho as atividades que são primárias, que são as minhas joias da coroa, e as atividades de apoio, tá certo? Hoje até fala que tem uma corrente que fala que tem aí os processos, né, transversais, né, que suportam, né, as atividades primárias e até atividades de apoio. Exemplo, TI. TI é considerado hoje, por exemplo, um processo transversal, que é importante. Mas se isso daqui trabalhar de maneira interconectada, de tal forma, as atividades primárias, isso torna-se a minha estratégia, tá certo? Isso torna eu como diferente, tá certo? Então, isso aqui é importante e me gera margem. Ou seja, quando eu falo em risco estratégico, então, senhores, eu estou falando em quê, obrigatoriamente? O que vai impactar os meus objetivos estratégicos, os gols a serem marcados, o que vai impactar o caminho a ser percorrido, que é a minha estratégia ou são as minhas estratégias, preciso entender isso claramente, e o que vai impactar o meu desempenho. Desempenho este operacional e desempenho este financeiro. Então, eu preciso entender isso aqui. Então, o objetivo estratégico é uma integração que eu tenho que enxergar para poder verificar aquilo que vai dando impacto na veia, nessa tríade aqui. Objetivo estratégico, a estratégia e o desempenho operacional e o desempenho financeiro. Os dois integrados, os dois casados, tá certo? E para isso eu tenho que fazer trade-off. Adianta eu abrir a minha frente e tentar dar, né, uma cobertura ou levantar os riscos em toda a minha superfície que eu tenho. Não, não vai adiantar. Eu tenho que escolher aquilo que é de mais-valia. Por isso que, hoje, as boas normativas, melhores práticas de mercado, falam que eu tenho que estar selecionando aquelas áreas, aqueles fatores críticos de sucesso, aqueles processos que fazem com que os objetivos, a estratégia, o desempenho sejam o quê? Acima da média, que agreguem valor.
Então, isso que é importante, esse entendimento, tá certo? E aí vem a definição e o conceito. O que é risco estratégico, então? Então, temos dois enfoques, um positivo e um negativo, tá certo? Então, negativo, qualquer evento, qualquer obstáculo, qualquer problema que vai o quê? Gerar um potencial, uma situação potencial de afetar o quê? Materialmente a conquista dos objetivos. Então, quer dizer, eu não atingindo o objetivo, tá certo? Esse é um risco meu que eu posso chamá-lo de risco estratégico. Bate na veia. Eu não vou atingir aquele objetivo que eu coloquei. Logicamente, eu não atingir naquele objetivo, tá certo? Por uma questão de um risco ser materializado, ele faz o efeito cascata, porque ele vai trazendo lá da frente para trás o impacto aonde? Em cima da estratégia e em cima do meu desempenho. E da mesma forma, eu tenho que saber quais são as oportunidades que eu tenho. Na literatura hoje da gestão de riscos, isso é importante falar para vocês, quando a gente fala em oportunidade, que é o chamado risco positivo, não existe, na verdade, uma categoria de risco positivo, porque eu posso ter um risco, exemplo, taxa de juros, um risco, por exemplo, câmbio, ele pode ser positivo e negativo simultaneamente, depende do enfoque. Outro exemplo, a pandemia, Covid-19, ela foi positiva e negativa ao mesmo tempo. Positiva para as empresas que, por exemplo, souberam enxergar sobre um outro ângulo, tá certo? Exemplo, as empresas de courier, por exemplo. Então, elas cresceram estupidamente, enquanto que outras empresas fracassaram. Quem não fez delivery, por exemplo, ficou a pé. Restaurante que não fez delivery ficou a pé, fracassou, teve que fechar a porta e etc. Então, sob esse ângulo é que nós temos que estar. Comércio, o e-commerce cresceu estupidamente. Teve empresa que teve que fazer o e-commerce dela em 3 meses, 4 meses, e tinha uma programação para fazer em 1 ano, 2 anos. Então, tem pontos positivos, tem pontos negativos. Eu, como gestor de riscos, preciso ter esta visão e os executivos também. Por isso que a questão do risco estratégico ele é importante, mas ele cria o diálogo obrigatório com o quê? Com a estratégia, com o objetivo e com o desempenho. Não tem como se escapar disso. Então, o risco estratégico fala com essa tríade, obrigatoriamente. Não é falar só com um, não. Ele fala com essa tríade. Preciso entender, então, que vou tratar o risco estratégico do ponto de vista negativo, uma matriz de risco, onde eu terei quadrantes vermelhos aqui do lado direito, que significam que, né, se eles forem materializados, me impactam negativamente. E também sob o ponto de vista da oportunidade, que você inverte a ótica. Aí eu preciso inverter o chapéu, preciso enxergar que é uma oportunidade. Quer dizer, quando eu falo oportunidade, é chance da oportunidade ser muito positiva para mim. Vai cair no quadrante verde. Se cair no quadrante laranja ou quadrante vermelho, é uma linha de ação podre, é um projeto podre, é uma oportunidade podre. A chance dela acontecer vai ser muito pequena. Então, ela vai estar aqui no quadrante vermelho, tá certo? Na matriz de risco positivo, e tem uma visão ao contrário daquela que nós temos de uma matriz de risco negativo, certo? Preciso enxergar isso daqui. Tenho que enxergar hoje, senhor, a dinâmica do risco, isso é importante, é extremamente forte. A dinâmica dele, a volatilidade do risco, ela é muito forte. Tanto é que a gente vive e viveu no século passado um mundo VUCA, aonde eu não podia dogmatizar, eu não podia ser ortodoxo, tá certo? E saímos da ortodoxia obrigatória e partimos para onde? Para o mundo bunny, aonde a minha adaptação é um ponto primordial. Então, a empresa precisa ser resiliente e adaptativa ao mesmo tempo. Importante isso, resiliente e adaptativa ao mesmo tempo. Aonde, na verdade, a revolução que estamos vivendo nesse mundo hoje, 21, século 21, no mundo bunny, ela não é só tecnológica, ela é antropológica. Eu preciso saber reagir a tudo. E a Covid-19 ajudou a gente a enxergar isso daqui.
ajudou a gente a sermos, na verdade, um pouco mais diferente. Enxergou, né, mostrou para a gente que eu tenho que ter os olhares, né, focados aonde? No Black Swan, né, no cisne negro, obrigatoriamente, e, ao mesmo tempo, no rinoceronte cinza, que é o monstrão que vem ao nosso encontro e que sempre nós negamos. Então, quem trabalha, né, com gestão de riscos como um todo e foca no risco estratégico, eu não posso deixar de olhar, né, esses dois, né, animais, né, falando analogamente, tá certo? Para que vocês tenham isso na cabeça. Eu tenho que olhar que o Black Swan poderá vir se acontecer, poderá ser sim materializado, e não posso negar, como também não devo negar um evento que está na minha frente e a gente acha que aquilo não vai acontecer com a gente. Ele vai passar batido do nosso lado e não vai pegar a gente. Isso não existe mais. E aí surge um ponto importante, já em 2017, ele surge o quê? O COSO 2017, com outro enfoque. Que enfoque que ele surgiu? Ele surgiu falando o seguinte, ele é um Enterprise Risk Management, então ele substitui o de 2004, vejam, em 2017, depois de muito tempo, quase que 13 anos depois, tá certo? Mas ele fala integrado com estratégia e performance, estratégia e desempenho, estratégia e resultado. Para quê? Esse COSO alavancou de maneira muito clara a área de riscos para um nível estratégico. Por quê? Porque aumentou o leque de oportunidades para a gente, obrigatoriamente, ok? Identifica, né, e faz uma gestão integrada, né, para a empresa como um todo. Então, a visão é uma visão holística, mas com o pé no chão, tá certo? Eu não fico somente nas nuvens, ou só no alto da montanha, olhando de cima. Preciso estar colocando a mão no nervo exposto, isso aqui é importante, tá certo? Aumenta os meus resultados positivos, quer dizer, eu tenho que ter uma visão do risco positivo, tá certo? E, tecnicamente, uma visão desse tipo diminui o quê? As minhas surpresas, certo? As minhas surpresas, inclusive disruptivas. Aí entra um ponto importante que o COSO fala: preciso ter um sistema, preciso ter um processo de cenários prospectivos, cenários ou um sistema de detecção de sintomas de que algo está mudando. Algo está mudando no mercado. Se eu não tiver um processo desse, eu não tenho gestão de risco estratégico. Por quê? Porque eu serei surpreendido. Então, isso é importante de enxergar. Diminui a oscilação da minha performance, dos meus resultados, claro, porque eu consigo enxergar, né, essas mudanças um pouco antes do que o normal, então eu consigo manter uma média mais equilibrada, tenho melhor condição de distribuir recursos e, obviamente, a minha resiliência é aumentada. O que é resiliência? Levo a pancada, me encolho e volto ao meu estado normal. Só que hoje a exigência agora, né, após a pandemia, que isso foi feito antes da pandemia, é eu ser o quê? Eu tenho que ser o quê? Mais do que resiliente. Eu preciso ter a capacidade de adaptação. Eu preciso aprender a crescer no caos. Eu preciso aprender a crescer dentro da minha realidade. Eu não posso ficar esperando passar simplesmente a pancada. Essa é a grande sacada, é a grande mensagem que o próprio COSO ERM 2017 traz para nós. E isso que é importante. Então, ele conseguiu alavancar. E ele fala isso claramente, que o planejamento estratégico necessita integrar a gestão de risco. E hoje eu pergunto para vocês, quais das empresas hoje trabalham com o planejamento estratégico junto com a gestão de riscos? Conto na minha mão direita aqui, tiro 2 dedos, senhores. Muito pouca empresa faz isso. Muito pouca empresa faz isso. E é um erro crasso, que tem que chamar, tem que fazer, para a gente poder estar levantando, ajudando a levantar, na verdade, tá certo? Aquilo que pode estar impactando, um outro olhar. O olhar nosso, nós que somos da área de riscos, nós somos os verdadeiros funérios, os má notícias. A gente cria o mapa do inferno e temos que criar. É a função da área de riscos. Nós não somos bonzinhos, nós temos que ter esta visão.
tá certo? Além de a gente ajudar a fixar o quê? O apetite ao risco. Por que o apetite ao risco é importante? Para evitar que um gestor, que um diretor ou que um membro do conselho quebre a empresa. Então, preciso ter réguas claramente definidas. Primordial isso, seja ela qualitativa ou quantitativa, mas eu preciso ter régua, e essa régua tem que ser respeitada. Caso contrário, acontece o que aconteceu nas Americanas. Não tem somente na questão do papo dizer, olha, é uma vontade minha, é a vontade do acionista majoritário. Não existe isso. Existe que eu preciso ter regras que têm que ser cumpridas. E esse primeiro framework do COSO ERM17, ele fala justamente isso. Eu tenho minha missão, visão e valores, que é o meu core, tenho o meu core colocado, tenho a estratégia de negócio, objetivo e meus resultados. Isso daqui está rodeado de quê? Sempre de riscos, sempre de possibilidade de desvios, então isso que é importante, que eu tenho que depois agregar valor para o acionista. Isso é um ponto fundamental. A função da empresa é agregar valor para o acionista, agregar valor para a sociedade. Se eu não fizer isso daqui, senhores, eu fico a pé. Eu não consigo cumprir com esse objetivo. E aí, se vocês forem pegar esse framework aqui, que no Brasil é pouco utilizado ainda, muito pouco utilizado, por uma falta de compreensão estratégica, vocês vão olhar aqui, que aqui não tem, tanto em cima como embaixo, nas 5 funções que ele possui, nas 5 áreas de atuação que ele tem, não tem uma palavra de risco aqui, ó. Tá certo? Então, aqui está claro, ó. Eu tenho que olhar a governança e a cultura dela, então preciso entender, né, o nível de governança, o nível de transparência que ela possui, preciso eu, da área de risco, junto com o planejamento estratégico, né, discutir a estratégia e a definição dos objetivos, está escrito aqui, ó. Aqui eu traço o apetite a risco meu, então tem que ter isso daqui, que é o desenvolvimento da estratégia minha para atingir os objetivos. Eu coloco o objetivo lá na frente e falo, como eu vou atingir esse objetivo? Qual o caminho que eu vou percorrer? O que eu tenho que fazer? Verifico o desempenho. Aqui eu passo a levantar os riscos que, por acaso, possam vir a impactar, na verdade, os objetivos de negócio, obrigatoriamente. Então, isso aqui é importante eu ter, tá certo? Eu preciso fazer aqui um teste de estresse, para vocês terem uma ideia. Então, eu preciso colocar vários riscos de massividade grande para virem a acontecer simultaneamente e para saber se a empresa suporta esta pancada. Então, pede para fazer aqui o mapa de risco, juntamente, que é o portfólio, que eles chamam de portfólio, para saber se eu suporto a pancada, tá certo? Para depois eu fazer o quê? Análise e revisão, tá certo? Quer dizer, aí entra, na verdade, o famoso PDCA, mas tem que fazer análise e revisão. Revisão de quê? Do objetivo e da estratégia, caso esses riscos venham a acontecer. Então, essa é a grande sacada que eu tenho que ter, tá certo? E fala que eu tenho que comunicar isso daqui. Através de quê? Através de relatórios. Então, isso aqui está claro. Esse processo aqui, senhores, ele é fundamental hoje, eu chamo isso aqui de arco-íris, ele é fundamental hoje para a gente colocar isso aqui em prática. Quer dizer, o COSO 2004, os princípios do COSO 2004 estão embutidos neste COSO RM 2017. Então, isso que vocês têm que entender. E, no meu ponto de vista, é errado, de novo, errado falar que usa o COSO RM 2004. Não é que ele perdeu totalmente, não, ele já está aqui incluído. Mas eu tenho que evoluir. Isso aqui é uma evolução do COSO RM 2004, temos que entender dessa maneira. Então, quem falar para mim que usa o COSO RM 2004, está somente alguns anos atrasado. Não tem jeito, tá certo? Não que os princípios dele são inválidos, eles estão aqui colocados, mas de uma outra forma, de uma outra maneira, da forma de enxergar hoje o século XXI. Por isso que, né, o modo da gente pensar, o mindset, é que eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar, né, o nosso mindset, obrigatoriamente. Nós que eu falo, a área de riscos, como também os gestores. E cabe a nós, da área de riscos, falarmos isso, aculturarmos desta maneira. Senão, eu fico a pé. E aí vem que eu preciso usar determinadas ferramentas, né?
primeira delas é o nosso modelo de governança, tão falado e pouco utilizado. De novo, tão falado e pouco aplicado. Quando eu falo pouco aplicado, porque poucas empresas implantam o modelo de governança das 3 linhas como ela tem que ser implantada, certo? Não existe, é uma coisa complicada. Por exemplo, a inteligência em risco, onde eu tenho uma segunda linha, que ela é o quê? Ela tem justamente a função de fornecer para a alta gestão a integração das informações. A integração das informações de todo o portfólio de risco, todo o portfólio de riscos, todo, financeiro, operacional. E quando eu falo operacional, não interessa que eu seja risco corporativo e que eu vá tratar de risco de mineração, e que eu vá tratar de risco numa empresa de petróleo, por exemplo, num offshore, risco de offshore, não interessa, eu tenho que integrar isso tudo. Tenho que integrar, porque a função é esta. Eu preciso dar inteligência em risco. Essa é a grande sacada. Eu não posso ter riscos segregados. Se eu tiver riscos segregados, essa função aqui vai embora. E aí entra uma das partes estratégicas. Então, quer dizer que eu tenho que integrar o risco estratégico, o risco operacional? Preciso. Um risco legal? Preciso. Eu preciso elevar, às vezes, algum tipo de risco operacional para o nível estratégico. Se ele tiver uma massividade, uma grandiosidade muito forte, eu preciso fazer isso. Tenho que praticar o efeito cebola. O que é o efeito cebola? Defesa em profundidade, senhores. Defesa em camada, que é o que pede as 3 linhas. Tá certo? Quando eu falo 3 linhas, né, o IAA fala 3 linhas. O original continua 3 linhas de defesa. Por quê? Porque é defesa em profundidade. Eu vou colocar obstáculos ao longo do caminho, ao longo da transição que eu vou estar fazendo, para que não tenhamos o quê? Riscos materializados. Esta é a concepção original dela. E é isso que eu tenho que fazer. Se não acontece o que aconteceu nas Americanas. Você quebra, né, uma das linhas, você quebra uma das camadas de defesa, você quebra todas. Eu vejo uma porção de empresas, empresas que estão na Bolsa, ainda, aonde tem um único departamento, por exemplo, com as 3 áreas. Ainda tem isso. Auditoria, compliance e riscos. Não existe. Não existe. Ponto. É fácil dizer. Não existe. Estamos errados. A partir daí, eu já tenho o próprio risco estratégico colocado. E é isso que eu tenho que estar enxergando claramente, tá certo? Então, preciso entender isso aqui de maneira clara. Preciso entender de maneira clara que eu preciso trabalhar e ter o risco sistêmico, aonde eu utilizo o teorema de Bayes e utilizo impactos cruzados. É fundamental esse entendimento. E a empresa hoje, o mercado hoje, acha que isso é teoria, certo? Acha que isso, na verdade, não funciona. Acha que isso hoje, na verdade, é pura academia. Não é. Isso é uma miopia monstruosa. Então, o risco hoje sistêmico é aquele risco pequeno, às vezes, é um risco motriz pequeno que influencia os demais. E eu tenho que entender isso daí, que às vezes o risco motriz não é o risco estratégico, mas ele influencia. Então, eu preciso tratá-lo. Senão, nunca vou ter o quê? A causa do risco sendo tratada. Ela sempre vai estar ativa. E estando ativa, acaba o risco sendo materializado. Eu tenho que entender que meu portfólio de riscos, né, essa colmeia que eu tenho aqui, ó, esta colmeia que eu tenho aqui, eu tenho que gerir. Cada área é responsável por seus respectivos riscos. É isso mesmo. É um processo descentralizado, processo é descentralizado com um controle centralizado. Então, é diferente. O processo é descentralizado, a responsabilidade é da ponta, mas o controle, ele é o quê? Centralizado. E o risco estratégico, ele pode ser, inclusive, a aglutinação de vários riscos. De vários riscos de áreas diferentes. Porque se eles se unirem e se interrelacionarem, tá certo? Eles podem o quê? Tornar o impacto muito maior, muito massivo. Então, eu não posso cometer o erro
que grande parte comete de cada disciplina ficar no seu canto, ó. Cada disciplina de risco, cada tipologia de risco, cada taxonomia de risco, ficar no seu canto e ninguém falar com ninguém. E é o que ocorre, senhores. Eu vejo grandes empresas onde tem determinados tipos de riscos que estão na área operacional. É um erro. E aí já gera conflito de interesse. Eu tenho que ter o reporte para a área de riscos. Eu tenho que ter o reporte técnico para a área de riscos. Não, mas a área de riscos não sabe. Claro que ela não sabe, mas ela vai aprender. Ela tem que saber. Ela não precisa ter um especialista lá, mas ela tem que saber como que aquilo é gerido. Ela tem que saber de que forma que aquilo é gerido. Para ela não ser o quê? Ludibriada. Para não receber uma matriz mandrake e aceitar aquela matriz mandrake. Que é o que acontece. Então, a interconectividade em riscos, processo do interrelacionamento para riscos estratégicos, ele é o quê? Fundamental. Fundamental, eu diria a vocês. E é onde nós mais erramos, tá? Nós erramos muito nisso. O Brasil erra muito nisso. A gente não aplica. Se eu pegar aqui para vocês e mostrar, né, o que nós temos de interconectividade, está claro aqui, ó. Isso aqui saiu da praxe, 2022. Ele fala que é obrigado a usar. Ele fala que redobre esforços em relação aos principais riscos. Para fazer o quê? A interconectividade. Está aqui, ó. Faça uma avaliação de interconectividade dos principais riscos de negócio. Tem que ser feito. Não posso deixar de fazer. Aí eu pergunto a vocês, aqui é praxe, aqui é KPMG, ó. E aqui eu estou dizendo para vocês, alguém faz isso? As próprias empresas fazem isso? Muito pouco. Quer dizer, o mercado começa a usar agora isso daqui, o interrelacionamento, seja de que forma for. O Global Risk Report do Fórum Mundial já vem trabalhando com ele desde 2005. Já vem trabalhando com ele, tá certo? E é importantíssimo usar essa ferramenta. E a gente não usa essa ferramenta, certo? A gente não usa essa ferramenta de estar entendendo o que um risco influencia no outro, o que um risco operacional influencia no risco estratégico. Eu preciso entender isso aqui, claramente colocado. Preciso entender, inclusive matematicamente falando, o que um interfere, o que o outro não interfere. Ó. Isso aqui do Global Risk Report agora, desse ano. Que ele já mudou já a concepção. O tamanho da bola que está aqui é o tamanho da influência que ele tem. Então, você viram vocês que 3, 4 riscos aqui na área cibernética ocasionam, por exemplo, um risco social grave, tá certo? Que junta com outros riscos sociais para cá, gera um risco grande, massivo. Então, vocês vão ver que você tem aqui, ó, 1, 2, 3 grandes riscos aqui. Essa visão é que vem a ser a visão estratégica. É isso que eu tenho que ter. É esta visão que eu preciso ter. Né? Preciso ter, inclusive, se eu quiser fazer isso matematicamente, eu pego o diagrama de Venn. Pronto, isso aqui é matemático. O diagrama de Venn vai fazer o cruzamento e a parte que é comum a todos os riscos é muito maior do que a soma deles. Tá certo? Isso que é importante. Então, eu posso ter N ferramentas para poder ser utilizada, mas eu tenho que fazer, porque não tem, né, almoço grátis, senhores. Não tem a facilidade de estar executando isso daqui. Não existe isso. É isso que vocês têm que entender. Vocês querem fazer um trabalho bem feito, temos que usar ferramenta, temos que usar processo. E quem gosta de falar que usa o COSO 2004, está aqui, ó. Então, 2004, desde 2004, o COSO, antes da 31 mil, inclusive, antes da 31 mil, que foi em 2009, ele já falava que eu tinha que fazer isso aqui, ó. Interdependência entre os eventos de risco. Então, ele já falava isso. E eu pergunto, quem pratica isso na prática hoje? Ninguém pratica. Ninguém quase pratica. Ninguém. Eu, particularmente, vejo dos meus clientes quase ninguém praticando. Quase ninguém praticando. Porque acha que é besteira, acha que dá trabalho, acha que não está maduro. Não tem essa de não estar maduro, desculpe. Temos que fazer. O processo de gestão de riscos hoje e de risco estratégico, senhores, não é questão de maturidade, é questão de praticidade. Eu tenho que fazer. Eu tenho que praticar. Se eu não praticar, nunca vou estar maduro. Então, eu tenho que fazer isso aí. Não tem isso de fazer, não estou maduro, não tenho isso, vamos ter que fazer. Eu sou taxativamente contra. É namoro, é no amor ou é na dor. E, para mim, 90% é na dor. Não tem papo.
Não tem conversa. Preciso praticar. Preciso ter isso aqui para poder estar tabulado, senão eu fico completamente a pé, tá certo? Risco estratégico. Eu, de gestão de risco, preciso entender as formulações estratégicas. Porter, né? BSC, a Cynthia Montgomery, Oceano Azul. Interessa, preciso saber. Então, eu, gestão de risco hoje, preciso entender de negócio. E os gestores, a diretoria, tem que saber disso. Preciso entender de negócio. Se eu não entender, eu fico a pé. Se eu não tiver um conhecimento mínimo, básico disso, eu não posso ser gestor de riscos. Porque eu vou lidar com isso daqui. Como é que eu vou lidar com isso daqui se eu não souber o que vem a ser o Oceano Azul, tá certo? A inovação do valor. Ou com balança Scorecard, tá certo? Ou com a cadeia de valor de Porter. Não interessa qual é a metodologia que vai ser usada. Preciso entender, preciso estudar. Para quê? Para que eu possa ter condições de quê? De ter, na verdade, um framework integrado e casado entre risco estratégico e cenário prospectivo. Então, quando a gente fala em risco estratégico, senhores, eu estou falando em cenários prospectivos. Preciso olhar para frente. Preciso saber o que vai acontecer daqui para frente. Risco é isso. Cenários prospectivos são isso daqui. E eu tenho que fazer casado. Eu tenho que identificar, tá certo? Quais são as incertezas que o meu mercado possui. Incertezas essas chamadas de críticas, tá certo? Eu preciso saber. E as tendências que eu vou ter, tá certo? A incerteza que pode ou não vir a acontecer e a tendência que a chance de continuar acontecendo é grande. Então, eu preciso entender disso. Preciso matriciar isso daqui, obrigatoriamente, tá certo? Para poder começar a construir cenários. Então, os cenários são feitos de quê? Das incertezas, das variáveis que eu tenho. Eu preciso formular isso aqui. Antes de iniciar o quê? Antes de iniciar a minha análise de risco estratégica. Porque, caso contrário, eu vou fazer uma análise de risco no escuro, se ela for estratégica. Eu preciso saber. E isso vale, senhores, em qualquer segmento de risco, em qualquer taxonomia de riscos. Se eu não souber o que vai acontecer com o clima daqui para frente, ou ter uma prospectiva do clima, como é que eu vou levantar os principais riscos climáticos para a minha empresa? De que maneira? Então, esse é o ponto principal. E aí entra que eu tenho que usar a ferramenta, né? O software nosso, o Interrisc, tem isso daqui. Preciso casar com isso. Preciso ter ferramenta de estar utilizando de maneira clara e direta, né? Selecionando através do método Delphi ou outro método qualquer que tenha, que academicamente ele é ajustado, quais são os eventos que eu vou trabalhar. Eu vou escolher uma série de eventos e preciso fazer trade-off deles. Trade-off. Não vou trabalhar com todos, porque eu não posso construir 30 cenários. Vou construir 3 ou 4 no máximo. No máximo 4 cenários. Eu trabalho com 3, posso trabalhar com 4 no máximo, mas é 4. Não são 10 cenários, isso não existe. Não são 6 cenários, isso não existe. Ficou claro isso para nós? Primordial. Preciso saber também quem são os atores. O que são os atores? As instituições ou as pessoas que podem influenciar nos cenários. Então, sim, é importante saber quem é o presidente da República, quem é o deputado, quem é o senador, quem é o prefeito, quem é o... Tem que saber, sim. Preciso saber. Preciso saber a característica dele. Ah, às vezes tem clientes, quando eu for fazer isso aí, vou falar isso aí, ou a pessoa descarta, não, eu sei lidar, sei trabalhar, sabe nada. Não sabe, porque muda. Lula, por exemplo, que era, né, que foi nosso presidente anteriormente, era uma pessoa, hoje ele é outra. Ele mudou, sofreu, apanhou, não interessa, com ou sem razão, mas sofreu, apanhou, está doente hoje. Então, tem N fatores que influenciam a decisão da pessoa. Eu preciso saber o que vai dar. Isso tem que ser levado em consideração. Preciso aplicar, né, nesses eventos que eu estou colocando aqui para vocês, o impacto cruzado também. Qual o evento mais motriz? Qual o evento que é de ligação? Qual o evento que é independente? Qual é o evento que é consequente? Evento, não é nem risco. Para poder entender a conectividade, o relacionamento entre eles. Tem que fazer isso daqui.
Se eu não fizer isso aqui, senhores, eu vou dar um tiro no escuro, que é, em grande parte, do meu ponto de vista, o que nós fazemos. Então, eu preciso entender isso de forma clara, tá certo? Eu tenho que ter isso aqui. E preciso saber, na verdade, quais atores têm um ponto, né, de motricidade maior, que é o PMA, tá certo? Qual é ele que mais influencia dentro do cenário que eu estou montando, quais eventos influenciam, na verdade, né, os outros eventos que estão no vermelho aqui, e quais que podem estar influenciando, na verdade, né, os riscos, caso venha a acontecer, que é o nível de influência dos eventos futuros sobre os riscos que, porventura, são de natureza 100% externa. Se eu não tiver essa visão, senhores, eu pergunto a vocês, como que vocês querem criar ou levantar ou avaliar riscos? Vai fazer pela probabilidade de impacto somente? E ter uma reguinha de probabilidade, uma reguinha de impacto? Não dá. Não tenho condições. Após eu ter isso aqui na mão e após eu ter cenários pela frente, porque a área de negócio traça cenários, e nós de riscos temos que traçar cenários. Eu preciso modelar cenários. Sem modelagem de cenários prospectivos em riscos, eu não tenho condições de quê? De avaliar os meus riscos, a criticidade deles. E aí entra um ponto importante, que o COSE-RM 2017 pede, o COSE-RM 2004 pede, o Global Risk Report, né, pede desde 2005, ele pede para quê? Eu tenho que pegar a criticidade dos riscos, ou seja, quão críticos eles são, tá certo? E fazer o quê? A conectividade entre eles, a motricidade dos riscos. Preciso fazer isso aqui, porque eu tenho que saber qual é o mais motriz e qual é o dependente. De repente, o risco mais crítico meu é dependente, então não adianta tratar aquele risco. Preciso tratar o restante para poder saber qual risco eu tenho que estar priorizando. E preciso, aí sim, cruzar essas informações, interpretar, que é o que falta hoje para o mercado, senhores, interpretação. Então, é isso que eu tenho que ter. Então, eu vou fazer a criticidade do risco, que é essa daqui, faço a motricidade, que é esta daqui, cruzo as duas matrizes e eu tenho uma matriz de priorização. Vejo vocês que no eixo horizontal aqui, eu tenho a motricidade, no eixo vertical, eu tenho a criticidade. Isso aqui é um critério que eu vou priorizar o risco. Um critério que eu vou priorizar o risco, que eu posso utilizar. Quais são os outros critérios que eu tenho que usar simultaneamente? Eu preciso saber o apetite a risco. Quais dos riscos estão dentro ou fora do meu apetite? Faz parte eu ter isso daqui. Esse é o ponto principal. Então, eu vou usar a criticidade versus a motricidade, vou usar o apetite ao risco, obrigatoriamente. Preciso saber quem está aqui no vermelho que está fora do apetite, quem está na posição alinhada. Então, quem estiver na posição alinhada, eu não vou cuidar. A não ser que seja motriz, para poder impulsionar os outros. Então, aí você vai fazer este tipo de casamento. E tenho que saber também, senhores, quais objetivos meus são o quê? Afetados. Nesse caso aqui, eu tenho 14 riscos. Eu tenho que saber os riscos que mais impactam. Ó. Tenho 4 objetivos aqui, eu coloquei como exemplo. Então, eu tenho que saber quais são os mais, né? Os que mais atacam os objetivos e os objetivos mais atacados. Nesse caso, tem 3 objetivos que vão ser mais atacados. Ou seja, então isso aqui está na cara que se eu não tratar esses riscos aqui, esses objetivos aqui dificilmente serão o quê? Cumpridos. Está na cara. Sou atacado 16 vezes em 18, 17 vezes em 18. Como é que eu vou cumprir com o meu objetivo? Então, preciso ver a forma que eu vou fazer isso daqui. Isso é primordial eu ter isso aqui na mão. Então, repetindo, a priorização do risco é pela criticidade versus motricidade, é pelo apetite e é pelos objetivos impactados. Eu tenho que saber isso aqui, porque se eu não souber, eu estou a pé. Eu poder priorizar, poder tratar, e se for o caso, trocar de objetivo. Dizer o seguinte, ó, praticamente é impossível a gente cumprir com esses 3 objetivos, porque grande parte aqui vai ser o quê? Não vai ser
né, a gente não vai conseguir alcançar, porque eles vão estar sendo o tempo inteiro perturbados pelos riscos. Preciso ter essa visão. Preciso mostrar essa visão para a minha autogestão. Isso é primordial. Da mesma forma que eu faço com o risco negativo, eu tenho que fazer com o risco positivo, igualzinho. Não muda nada. Porque se eu não mudar isso daqui, eu fico a pé, senhores. Então, eu tenho que ter essa visão clara. Vocês têm que aprender a mexer com isso daqui de maneira direta, de maneira reta, não tem conversa. E é por isso que eu brinco com vocês, não tem prato feito. Não existe prato feito, não existe almoço grátis. Vamos ter que aprender a fazer. Vamos ter que aprender, na verdade, a ralar. Então, isso é primordial a gente trabalhar com isso, tá certo? Como também preciso ter o quê? Indicadores, que é um outro problema que a área tem hoje. Dificilmente, e de novo, minha mão direita aqui, tiro 2 dedos, quais são as empresas que possuem indicadores de risco? Quais são? Como é que eu monitoro o risco? Tecnicamente, é pela probabilidade, é pelo impacto e é pelo plano de ação. Mas eu preciso ter forma de medir. Então, eu preciso colocar indicador. E não existe fórmula pronta. Então, aqui tem algumas ideias. Então, vou querer saber como é que anda a questão do PIB meu, vou pegar indicador mensal, quinzenal, bimestral, de como que o PIB está, qual é a condição social que eu tenho. Quero saber como é que está uma pandemia da vida, preciso saber o quê? O índice de transmissão, preciso saber, na verdade, a taxa de ocupação de UTI, e por aí afora. Eu preciso criar isso daqui. Quantas empresas têm isso aqui? Pouquíssima, gente. Aí eu pergunto, como que vocês monitoram? Todo mundo fica quieto. Tanto é que na 31.000, aqueles 2 grandes eixos que estão na vertical, as 2 fases, comunicação e consulta e monitoramento, são os mais falhos hoje. São os mais falhos. Nós não fazemos isso. Então, senhores, vamos pensar um pouco. Eu preciso ter KRI. Tem que ter KRI. Se não tiver KRI, você não tem monitoramento. Não existe monitoramento sem KRI, tá certo? Posso ter alguns indicadores para poder estar mostrando bonitinho, ó. Qual é o mais crítico, quantos críticos eu tenho. Isso aqui é bonitinho, é maravilhoso, para inglês ver. Você tem um gráfico maravilhoso, bonitinho, um dashboard, mas o que ele mostra para mim? Ele é estático, isso daqui. Eu quero indicador para saber se ele está subindo ou descendo. Como é que eu sei se ele está subindo ou descendo? Pelas condições que ele possui de probabilidade de vir a acontecer e pelas condições de causar impacto ou não. É isso que eu tenho que saber. Se eu não cuidar isso daqui, eu fico a pé, completamente a pé. Essa é a grande sacada que eu tenho que ter, tá certo? Isso é fundamental eu entender isso daqui. Senão vocês vão estar sendo aí, no bom sentido aí, e também brincando com vocês, seremos lavadores de risco. Não é greenwashing mais agora, é risk washing. Lavadores de risco. O que é lavadores de risco? Embusteiros. Vamos mostrar uma série de, né, indicadores que não servem para nada. Isso aqui serve para eu ter parâmetro, para eu ter controle de alguns processos que eu tenho. Controle, mas não é monitoramento. Ficou claro isso aqui para nós, senhores? Isso aqui é importante. Quer dizer, o que é eu ter indicador? Indicador é eu ter, na verdade, né, alguns pontos para poder estar medindo o que está acontecendo com o risco. Se ele está subindo, se ele está descendo, se ele está estável, se meu plano de ação gerou resultado ou não gerou resultado, preciso ter forma de medir. Senão fica intangível. Tá certo? Eu vou ser, na verdade, um risk washing. Greenwashing, que é o lavador de verde, agora é o risk washing, que o pessoal está falando. São os lavadores de verde, que aconteceu com as americanas. Certo? Os lavadores de risco. Quer dizer, fala que fazem, mostra, né? Os dashboard que não vale absolutamente nada para saber se está ou não praticando, se o risco está subindo ou descendo, tá certo? Então, isso que é um ponto fundamental a gente entender esse processo. E por que entender este processo? Né? Para a gente poder encerrar aqui, que já está no final aqui. Uma questão muito simples, para eu poder não ter que chutar. Então, para reflexão, eu, como gestor de riscos, não posso jogar dadinho. Não devo jogar dadinho, certo?
Eu não posso ser irresponsável e apostar na sorte, senhores. Certo? Principalmente em empresas, né, privadas que têm concessões públicas que lidam com infraestrutura crítica. Isso é irresponsabilidade. Irresponsabilidade comigo como cidadão e com vocês. Isso é irresponsável, é ser irresponsável. Ou os senhores, como gestores de risco, chutar um nível de risco, né, com critérios pobres, com critérios simplórios. Simplórios. Uma coisa é ser prático, uma coisa é ser simples, e a outra coisa é você ser simplório, tá certo? É diferente, tá certo? Simplório a gente não pode ser, porque se for simplório, sinto muito, você está sendo incompetente. Você está sendo risk washing. Acabou. Lavador de risco. Então, isso é fundamental a gente não ter essa fama que hoje no mercado muita empresa já tem, que é para inglês ver. É para inglês ver, certo? Então, são os lavadores de risco hoje. E tem bastante, hein, gente? Por quê? A gente faz só para inglês ver, certo? Basta ver a estrutura que você possui, a estrutura que você tem. Então, isso é fundamental a gente pensar, raciocinar e verificar. Então, para eu poder estar fazendo uma gestão de risco estratégica ou riscos estratégicos, eu tenho que entender da gestão, preciso entender da cadeia de valor, preciso entender das joias da coroa. Preciso saber aquilo que eu tenho que colocar a lupa, ou seja, tem que saber processo crítico, preciso saber risco inerente crítico. Tem empresa hoje que não faz risco inerente. Isso é inconcebível. Inconcebível. Tem que se fazer risco inerente, obrigatoriamente. Não sou eu que falo. Todas as 3 grandes práticas falam, senhores. Então tem que fazer. Para quê? Para saber se o teu residual, tá certo? Possui controles que fizeram com que os inerentes acabaram baixando. Então, precisa entender o risco, certo? Isso é fundamental. E aí, para saber se o risco inerente... E outro ponto importante, hein? Nem todo inerente, importante, nem todo inerente ele é alto. Nem todo, mesmo sem controle. Ele já pode nascer pequeno. Ele pode nascer sem ser alto. Então, tem que ter essa visão. Se eu não tiver essa visão, eu fico a pé. Tudo bem, senhores? Então, o que eu queria falar com vocês, basicamente, era isso daqui. Se alguém tiver alguma dúvida aí, coloca no chat que a gente tenta responder no tempo nosso aí, nosso tempo está acabando. Mas vai ter aí vai ter a gravação, vocês vão receber o material, quem se inscreveu, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma? Tem. Ok, então, senhores. Então, teve um que está perguntando aqui, que é: para os melhores resultados na prática, a materialidade simples e a dupla materialidade fazem diferença significativa? Sim, fazem. Quando eu falo a simples materialidade e a dupla materialidade, no meu ponto de vista, faz sim. Você fazendo sempre o double check, que eu chamo aqui, vale muito. Então, eu acho que isso aqui é um ponto fundamental para isso. Ok, senhores? Muito bom. Agradeço aí o carinho de vocês, agradeço aí a paciência de vocês, tá certo? E aí Brasa, fica a pergunta. Fale. tem algumas perguntas que foram feitas aqui durante a palestra. Então, A fala aí primeira para aqui mim. do Ivan Cunha, ele falou: quando falamos de gerenciamento de riscos para ESG, estamos falando obrigatoriamente nas 3 linhas de defesa? Do ESG, sim, não muda absolutamente nada. Não muda nada. Os riscos do ESG, inclusive, têm que ser geridos pelo risco corporativo. Então, você tem uma área de sustentabilidade, ela vai levantar os riscos dela e ela é obrigada a reportar para vocês, para a área de risco corporativo. 3 linhas de Correto. defesa. Não tem problema A nenhum. Daniela Freitas, ela perguntou: a integração do PE com a gestão de riscos é realizada em conjunto na segunda linha? A gestão de riscos é apenas orquestradora ou é participante do processo junto com a primeira linha? Não, na verdade, a gestão de riscos, ela é orquestradora, ela vai participar, é peça atuante no planejamento estratégico.
Então, junto com a diretoria, junto com o conselho que seja, junto com os gestores, ela vai participar, vai questionar, né, para poder estar atuando de maneira ativa e não passiva. Ok? Correto. O Ivan também perguntou: podemos afirmar também que a área operacional deve ser vista de forma totalmente integrada, influências e dependências? Sim, exatamente. A área de riscos operacionais, ela tem que estar, na verdade, de forma casada e integrada, e você tem que olhar de uma maneira integrada e holística, ou seja, você tem que verificar riscos operacionais que possuam, na verdade, impactos massivos ou que tenham criticidade alta. Os de criticidade alta você puxa para o nível operacional e faz, na verdade, né, o impacto cruzado. É importantíssimo fazer isso daí. Se nós não fizermos isso, a gente fica capenga. Você deixa de ter um risco operacional que é crítico para você, que ele pode ser até motriz dentro do contexto maior, certo? Certo. Por último, para os melhores resultados na prática, a materialidade simples e a dupla materialidade fazem diferença significativa? Sim, sim, eu já respondi, fazem. Na minha cabeça tem que ter, na minha visão, tem que ter a dupla materialidade para você poder fazer o double check, que isso é primordial para você poder casar o processo e verificar se a materialidade simples tem, na verdade, a conectividade, né, com a questão da dupla materialidade. Então, é importantíssimo fazer a dupla materialidade, saber se o risco de fato vai acontecer da forma que se pensou que está acontecendo, que poderá acontecer. Então, tem que estar sempre checando isso daí. Ok? Mais alguma pergunta, Marcos? Não, somente. Ok, senhores. Agradeço aí a boa vontade, o carinho de vocês, mais uma vez. É, vamos ter outros webinars, vamos estar trocando experiências. Nunca, um ponto importante para nós, para a gente poder fechar aqui, nunca temos que ter posições fechadas, hein, senhores? A posição nossa tem que ser aberta, tá? Claro, a gente não pode abrir mão, né, da metodologia, isso é importante, então temos que seguir preceitos metodológicos claros para que a gente possa, na verdade, ter condições de estar justificando e brigando que eu falo no bom sentido, com o conselho e com a diretoria. Ok? Senhores, muito obrigado aí e até uma próxima vez. Ok?